Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Há um texto da palavra do Senhor, lá no Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 46 até os 54, que nos fala sobre a cura do filho do oficial do rei. Mas nós leremos apenas o versículo 50. Diz assim: Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Essa semana é a Semana dos Pais, porque no segundo domingo de agosto temos por tradição comemorar o Dia dos Pais. E a palavra de Deus vai falar sobre muitos pais. Dentre esses pais está o oficial do rei. O oficial do rei era uma pessoa muito importante, mas o seu filho, ele foi acometido por uma grave enfermidade. Ele que morava em Cafarnaum, mas foi ter com Jesus na cidade de Caná da Galileia, onde Jesus realizou seu primeiro milagre numa festa de casamento. Seu filho estava doente e ele vai até Jesus e roga para que Jesus pudesse ir à sua casa para curar aquele menino antes que ele morresse. E então Jesus disse para aquele homem: vai, porque o teu filho vive. E aquele homem creu na palavra de Jesus e voltou para casa, obedecendo aquilo que Jesus determinara a ele. E quando ele voltou, ele chegou e o seu filho estava curado. E ele perguntou a que horas a enfermidade deixou o menino. E ele verificou que o menino foi liberto da enfermidade justamente na hora em que Jesus disse a ele: o teu filho vive. O teu filho vive. Olha que palavra profunda, que palavra maravilhosa que Jesus fala a um pai. Afinal de contas, a vida dos nossos filhos, ela é muito preciosa para nós. Qual pai que não ama o seu filho? Aquele pai amava muito o seu filho. Por isso nós vamos falar sobre esse tema. A vida do seu filho é muito preciosa. Sim, meu caro pai, a vida dos nossos filhos são muito preciosas para nós. A vida daquele menino era muito preciosa para aquele pai. A vida do teu filho é muito preciosa. Por maiores que sejam as aflições que ele esteja enfrentando, por maiores que sejam os problemas que ele está tendo, aquele menino, ele tinha um problema. O problema dele era um problema com enfermidade. O filho daquele homem estava à morte, era um grave problema de saúde. E aquele pai, vendo o seu filho com aquela terrível enfermidade, e ele se sentiu incapaz, impotente diante daquela situação. Se coloque no lugar daquele pai. E às vezes você está numa situação semelhante, meu caro pai, minha cara mãe. Qual pai, qual filho, qual mãe que ao ver a necessidade do familiar não sente a dor que aquele pai estava sentindo? Se você é pai, se você é mãe, se você está com o seu filho passando por um problema semelhante, talvez um problema de saúde, mas às vezes não é um problema de saúde, às vezes é um problema de desemprego, teu filho está passando, teu filho às vezes está passando necessidade, teu filho às vezes está longe, ou às vezes teu filho está longe do caminho do Senhor, às vezes está vivendo uma vida promíscua, talvez uma vida nas drogas, uma vida longe da presença de Deus, está passando sérios problemas. Mas mesmo assim,
mesmo que teu filho tenha te aborrecido, mesmo que o teu filho esteja causando problemas a você, eu tenho certeza que você ama o seu filho. A vida do seu filho é muito preciosa. A vida do seu filho é muito preciosa, meu caro pai. Por isso, leve a vida do teu filho até Jesus. Foi o que aquele pai fez. Qual era o problema daquela família? Aquela criança, aquele filho estava à morte, estava enfermo. E o que aquele pai fez? Cruzou os braços, levou-o até um guru? Não, ele levou o seu filho até Jesus. E ele rogou para que Jesus curasse o seu filho. Se a vida do teu filho é muito preciosa para você, pai, e eu tenho certeza disso, o que você tem que fazer? Leve a vida do teu filho até Jesus. Ore pelo teu filho. Qual pai que não tem problema com o filho? Todos nós temos problemas com os nossos filhos, todos nós sofremos com os nossos filhos, principalmente quando eles estão numa situação ameaçadora, principalmente quando eles estão numa situação adversa, principalmente quando eles estão em perigo. Mas o que você tem que fazer? Leve o teu filho até Jesus. Ensine o teu filho os valores da palavra de Deus e ore também pelo seu filho. Você tem orado pelo seu filho? Você tem rogado para que Jesus restaure a vida do seu filho? Porque às vezes você fala, mas eu não sei o que eu faço com o meu filho. Você sabe, leve teu filho até Jesus. Fale de Jesus para o teu filho. E se você não pode falar de Jesus para o seu filho, fale do teu filho para Jesus. Foi o que aquele pai fez. Ele não podia carregar o menino no colo e levá-lo até Jesus, porque Jesus estava na outra cidade e aquele menino estava gravemente doente. Mas ele vai e fala para Jesus, conta para Jesus o problema que ele estava passando. E é isso que você tem que falar. Às vezes você fala de Jesus para o teu filho não ouve, mas você pode falar do teu filho para Jesus em oração, e Jesus vai te ouvir. É o que Jesus fez com aquela vida. Jesus ouviu a oração daquele homem, Jesus ouviu o clamor daquele pobre pai aflito, e essa palavra é para você, pai aflito. Jesus está te ouvindo, leve o caso até Jesus. Há um versículo que eu gosto muito que diz assim, que nós devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de nós. E a oração é o meio de nós falarmos para Deus, através de Jesus, o que estamos sentindo na nossa casa, na nossa família, com o nosso filho, e contarmos as nossas necessidades. E é isso que você tem que fazer. Ore pelo teu filho. Outra coisa que nós podemos observar nesse texto é que a única coisa que pode salvar teu filho é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. É o que nós vemos. Qual a situação daquele menino? Aquele menino estava à morte. Aquele menino estava com uma terrível enfermidade. Aí foi aquele pai até Jesus, e Jesus deu uma palavra. Jesus falou para ele o seguinte: olha, eu não vou entrar na tua casa, mas leve a ele uma palavra. E a palavra que Jesus deu àquele pai, a palavra que Jesus deu àquela casa foi: o teu filho vive. Olha que palavra maravilhosa, o teu filho vive. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Porque a palavra de Deus ela é a palavra da vida. Essa palavra é a palavra que nos vivifica no dia da nossa angústia. Salmo 119, versículo 50. E foi essa palavra que Jesus deu àquele pai. Sabe o que pode salvar a vida do teu filho do inferno? Sabe o que pode salvar a vida do teu filho da tribulação, das drogas, da promiscuidade e desse mundo mal que nós estamos vivendo? Só a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala: ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque ainda quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. É a palavra que nos salva. Salva a nós, salva a nossa casa, salva os nossos filhos.
Você tem ensinado o teu filho a palavra de Deus e o valor dela? Sim. Aquela palavra de Jesus, salvou a vida daquele menino. E a palavra de Jesus pode salvar a vida do teu filho. Outra coisa que nós vamos observar nesse texto é que aquele homem creu na palavra de Jesus. A vida daquele menino era muito preciosa para aquele pai. A vida do teu filho, meu caro pai, minha cara mãe, é muito preciosa para você. Mas você tem que crer na palavra. Não basta apenas ouvir a palavra. Não basta apenas se emocionar com a palavra. Não basta apenas achar a palavra bonita. Olha que palavra bonita teu filho vive. Mas isso não vai fazer diferença na sua vida se você não crer. A Bíblia diz: crês e verás a glória de Deus. Quando aquele pai que tinha o seu filho endemoniado levou o mesmo até os discípulos de Jesus, eles não puderam expelir o demônio que estava no menino. Por quê? Porque eles eram homens de pequena fé, eles não acreditaram. E os discípulos interpelaram Jesus, dizendo: por que nós não conseguimos expulsar o demônio do menino? Jesus Cristo vai falar: por causa da pequenez da vossa fé. Sabe por que nós não temos vitória no nosso lar? Sabe por que nós somos muitas vezes vencidos pelas adversidades que são acometidas no mundo onde nós vivemos? Sabe por que muitas vezes nós nos sentimos derrotados diante dos problemas que nós e os nossos filhos estão vivendo? Porque nós não cremos na palavra. Aquele homem creu na palavra, e é isso que você tem que fazer. Creia na palavra de Jesus, porque Jesus, Ele é o Deus que não pode mentir. Ele não mente, Ele nos dá promessas de vida eterna, promessas para termos uma vida vitoriosa. Lembra quando o apóstolo Paulo estava naquela carceragem, naquela prisão de Filipos? Aquele carcereiro disse: o que é necessário fazer para que eu seja salvo? O que Paulo falou? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E aí toda aquela casa foi salva e batizada pelo apóstolo Paulo, depois dessa declaração. E assim pode acontecer na sua vida. Você tem que crer nessa palavra, e toda a sua casa será salva, e o teu filho vai viver, o seu filho vai ter o seu problema solucionado. Creia nessa palavra, porque o justo viverá pela fé. E finalmente, a vida do seu filho é preciosa. A vida do seu filho é preciosa para você, mas é muito mais preciosa para Deus, é muito mais preciosa para Jesus. Por isso, o milagre vai acontecer na sua vida. Observe bem aquela música do Regis Danese, quando ele fala do Zaqueu. E há uma parte linda que fala o seguinte: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, faça um milagre em mim. E o milagre chegou naquela casa. Por quê? Porque aquele pai creu e ele obedeceu. Jesus Cristo foi e disse para ele: o teu filho vive, vai lá e verifica. E ele foi. E quando ele chegou, o filho já estava curado e restaurado. Olha que milagre maravilhoso que Jesus Cristo fez naquela casa. O milagre chegou naquela casa. Jesus mudou a sorte daquela casa. Jesus mudou a vida daquele menino, ora moribundo, agora curado. A alegria voltou àquela casa porque Jesus fez um milagre. Por quê? Porque Jesus é poderoso. Porque Jesus, Ele é capaz de todas as coisas. Não há nada que Jesus Cristo não possa fazer. Às vezes você está falando: mas pastor, eu tenho muitos problemas na minha casa, eu tenho muitas aflições, eu tenho lutado com o meu filho. Não existe impossível para Deus. Não existe nada difícil para Jesus Cristo. Olha o que aconteceu ali. Com uma palavra, Jesus mudou a sorte daquela família. O milagre chegou naquela família. E isso vai acontecer também na sua casa, meu caro pai. Deus vai fazer um milagre na tua
casa. Não sei que problema você está vivenciando, não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua aflição, mas creia na palavra, obedeça a ordem de Jesus, e quando você chegar na tua casa, você vai ver o milagre acontecer. Jesus curou com uma só palavra. Às vezes você fala assim: ah, mas eu não vejo esse Jesus, como é que eu vou acreditar que Ele pode fazer o milagre? Irmão, Jesus nem foi naquela casa. Jesus mandou uma palavra e o milagre aconteceu. Aquele menino que foi curado nem viu Jesus até então. Ele estava doente ali na cidade de Cafarnaum e Jesus estava lá em Caná. Mas mesmo a distância, porque para Jesus não existe distância. Jesus é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele estava em Caná, estava em Cafarnaum, está em todo lugar. Ele está em todas as partes do mundo, vendo a aflição daquele que sofre, do pai, do filho que está doente ou com outro problema. Deixa o milagre acontecer na sua vida. Deixa o milagre acontecer e ser uma realidade na vida do teu filho. Por isso, gostaria de dizer a você mais uma vez: a vida do teu filho é muito preciosa. Por isso, o teu filho vai viver porque Jesus, Ele é aquele que tem palavras de vida eterna. O seu filho vai viver porque Jesus é a vida. O teu filho vai viver porque Jesus quer fazer um milagre na vida dele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?